Acompanhe conosco o Evangelho do Dia. Domingo, 9 de março de 2025. Primeiro domingo da Quaresma. Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículos de 1 ao 13. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, e no deserto, ele era guiado pelo Espírito. Ali foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada naqueles dias, e depois disso sentiu fome. O diabo disse então a Jesus: Se és filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão. Jesus respondeu: A Escritura diz: Não só de pão vive o homem. O diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo e lhe disse: Eu te darei todo este poder e toda a sua glória, porque tudo isso foi entregue a mim e posso dá-lo a quem eu quiser. Portanto, se te prostrares diante de mim em adoração, tudo isso será teu. Jesus respondeu: A Escritura diz: Adorarás o Senhor teu Deus, e só a ele servirás. Depois o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo, e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo. Porque a Escritura diz: Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito, que te guardem com cuidado. E mais ainda, eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus, porém, respondeu: A Escritura diz: Não tentarás o Senhor teu Deus. Terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus, para retornar no tempo oportuno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje, celebramos o primeiro domingo da Quaresma, e o Evangelho de São Lucas nos apresenta um momento crucial na vida de Jesus, a tentação no deserto. Esse episódio acontece logo após o batismo de Jesus no Jordão, um momento de revelação do Filho de Deus, onde o Espírito Santo desceu sobre ele e a voz do Pai foi ouvida: Tu és o meu Filho amado, em ti está o meu agrado. Esse batismo marca o início da missão pública de Jesus, e o evangelista Lucas nos narra a tentação no deserto como uma preparação para a grande missão que ele deveria cumprir. A Quaresma, portanto, é um tempo de preparação para a Páscoa, e as tentações de Jesus no deserto nos ensinam profundamente sobre como viver este período. O Espírito Santo e o deserto. O Evangelho começa afirmando que Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Aqui, é importante notar que Jesus é conduzido ao deserto pelo Espírito Santo. O deserto, na Bíblia, é um lugar de solidão, provação e purificação, mas também é um espaço de encontro com Deus. Este é o primeiro ponto. Jesus não vai ao deserto sozinho, mas é guiado pelo Espírito Santo. Ele é completamente entregue à vontade do Pai e à ação do Espírito. A Quaresma também nos convida a entrar em nosso próprio deserto espiritual. Não estamos sozinhos nessa jornada. O Espírito Santo nos guia e nos fortalece para enfrentar as nossas próprias tentações e desafios. É um tempo de despojamento, onde somos chamados a refletir sobre as nossas fraquezas, mas também sobre a força que podemos encontrar em Deus. A tentação do poder e da autossuficiência. Após 40 dias de jejum, Jesus é tentado pelo diabo, que aparece em 3 momentos. A primeira tentação é a de transformar as pedras em pães, visando satisfazer sua fome. O diabo tenta Jesus a ceder à tentação da autossuficiência, da necessidade imediata e do prazer. A tentação aqui é de usar seu poder para seu próprio benefício, ao invés de depender do Pai. Mas Jesus responde com uma citação do Deuteronômio: Não só de pão vive o homem. Ele nos ensina que a verdadeira saciedade não vem dos bens materiais, mas da palavra de Deus, que é alimento para a alma. Durante a Quaresma, somos convidados a refletir sobre nossas próprias tentações, especialmente a de buscar satisfação imediata em coisas passageiras. Quantas vezes buscamos o prazer, o conforto ou a segurança sem considerar o que realmente nos preenche? A verdadeira vida não está nas coisas materiais, mas no relacionamento com Deus, na escuta da sua palavra e na partilha com o próximo. A tentação do poder e da glória mundana. A segunda tentação é a oferta do diabo para que Jesus se prostre diante dele e receba toda a glória e os reinos do mundo. O diabo promete um poder imediato e uma glória fácil, sem necessidade de sacrifício. A tentação aqui é a do poder mundano, da busca pelo reconhecimento, pela fama e pelo controle. Mas Jesus responde: Está escrito: Ao Senhor, teu Deus, adorarás e só a Ele darás culto. Ele rejeita a tentação de buscar glória ou poder que não vem de Deus. Vivemos em um mundo que nos pressiona a buscar o sucesso, o status e o reconhecimento a qualquer custo.
Muitas vezes, nos vemos tentados a fazer concessões, a trair nossos valores e princípios para alcançar um certo tipo de poder. Mas Jesus nos ensina que a verdadeira glória vem de servir a Deus e ao próximo, e não de se submeter aos valores deste mundo. A Quaresma é um convite para examinar nossas próprias motivações e aprender a buscar a glória que vem de Deus, que é sempre humilde e voltada para o bem comum. A tentação da proteção divina sem compromisso. A terceira tentação é a proposta de que Jesus se jogue do pináculo do templo, confiando que os anjos o salvariam, conforme está escrito nos Salmos. Aqui, o diabo tenta Jesus a desafiar a providência divina, pedindo-lhe um sinal espetacular para provar o poder de Deus. A tentação é de manipular Deus, de exigir que ele haja de acordo com a nossa vontade, sem compromisso verdadeiro com sua missão. Jesus responde com outra citação do Deuteronômio: "Não tentarás o Senhor, teu Deus." Ele nos ensina que a fé verdadeira não busca sinais ou provas, mas confia em Deus em todas as circunstâncias, sem querer controlar o seu agir. A verdadeira confiança em Deus é aquela que se submete à sua vontade, mesmo quando não entendemos ou não conseguimos ver o caminho. Durante a Quaresma, somos chamados a refletir sobre a qualidade da nossa fé. Muitas vezes, queremos que Deus haja do jeito que nós queremos, mas Jesus nos ensina a confiar em sua sabedoria, mesmo quando não vemos o fim do caminho. Não devemos tentar Deus, mas aprender a confiar em sua providência e agir conforme seu querer. A vitória de Jesus e a nossa vitória. Após estas tentações, o diabo deixa Jesus por um tempo, e o Senhor retorna para Galileia, na força do Espírito. Jesus vence as tentações não apenas como Filho de Deus, mas como um homem perfeito, plenamente humano, que pela força do Espírito Santo, resiste à tentação. A vitória de Jesus é uma vitória que também nos pertence, pois ele é o modelo para nós. A Quaresma é um tempo de resistência às tentações, mas também um tempo de confiança em Cristo, que já venceu o mal. Ao longo deste tempo, somos chamados a seguir os passos de Jesus, confiando no Espírito Santo para nos ajudar a vencer as tentações em nossa vida. Devemos lembrar que a vitória sobre o pecado não vem de nossas próprias forças, mas da graça de Deus, que nos fortalece e nos guia. Queridos irmãos e irmãs, este primeiro domingo da Quaresma nos chama a entrar no deserto de nossas próprias vidas, a confrontar nossas tentações e a responder com a força do Espírito Santo. Jesus nos mostra como viver este tempo de maneira fiel e vitoriosa. Ele é o modelo perfeito de fidelidade a Deus, e é por meio dele que encontramos a graça para vencer nossas próprias tentações. Que durante esta Quaresma possamos viver um tempo de renovação interior, de escuta da palavra de Deus e de maior confiança em sua providência. Que assim como Jesus, possamos resistir às tentações do egoísmo, do poder mundano e da falta de confiança em Deus, e com a ajuda do Espírito Santo, possamos ser fiéis ao chamado que Deus fez a cada um de nós. Um ótimo dia a todos e que Deus abençoe.